Bom, pessoal, a gente está entrando na parte final das discussões de estudos de caso da dinâmica. E nesse bloquinho a gente vai falar um pouquinho dos planos inclinados. A gente vai analisar os movimentos de corpos, agora não mais num plano horizontal. É claro que esses movimentos, esses exercícios, né, eles podem ser um pouquinho mais simples, um pouquinho mais complicados, dependendo das coisas que eles vão adicionando no sistema, né? Então você vai ter sistemas com, por exemplo, planos inclinados e atrito, e aí você vai ter que calcular uma tração no fio, planos inclinados e corpos conectados por uma mola. Então eles começam a misturar situações, tá? Como a gente está só estudando a teoria, eu vou trabalhar de maneira bem isolada. Vou pegar um plano inclinado bem simples e, no máximo, colocar um atritinho ali para a gente discutir algumas coisas em relação a isso, tá? Beleza? Então, bora lá. Vamos falar de planos inclinados. Aqui a gente tem uma situação que vai ser justamente o nosso objeto de análise, tá? Eu tenho um plano inclinado. Esse plano inclinado, ele faz uma inclinação com a horizontal. Então, essa inclinação, para quem já estudou esse assunto, sabe que ela é super importante. A partir dela, a gente vai tirar algumas conclusões, tá? E eu vou colocar aqui um bloco nesse plano inclinado, tá? Então, eu vou colocar um bloquinho. Primeiro, sem atrito. Depois, a gente pode colocar um atritinho para ver o que acontece, tá? Bom, quando você coloca um corpo num plano inclinado, supondo que não haja o atrito, você vai ter obrigatoriamente duas forças atuantes nesse corpo, tá? A força peso, que é uma força vertical dirigida para baixo, que é produto da interação do corpo com a terra, certo? E uma força normal aqui. Quando eu tenho um atrito, além da normal e do peso, a gente tem uma segunda força. A terceira força, que é o atrito. Aí você fala assim, Dan, mas por que você coloca o atrito apontando para cima? Porque se vocês lembrarem da discussão que nós fizemos de atrito, a gente comentou que o atrito ele é sempre desenhado, né, do ponto de vista vetorial, com a direção e sentido opostos, com a mesma direção e sentido oposto à tendência do movimento. Então a gente sabe que se você abandona um corpo num plano inclinado, a tendência do movimento dele é para baixo. Ele vai escorregar pelo plano. Então, nesse caso, o atrito vai estar contra o corpo, contra o movimento do corpo. Aí vale lembrar uma coisa. Se o corpo estiver em repouso, significa que esse atrito é um atrito estático. Se o corpo estiver em movimento, o atrito é cinético. Então você vai ter duas situações, exercícios onde o corpo está na iminência de cair, né? Quando ele fala assim, o corpo foi colocado no plano e ele está na iminência de movimento. Então é o atrito estático. Ou muitas vezes não, ele vai falar, olha, o corpo tá escorregando, mas tem uma força de atritos agindo sobre ele, tá? Beleza? Então são essas as duas situações que a gente vai trabalhar. Bom, antes da gente falar do atrito, né? Vamos tentar analisar o corpo sem o atrito primeiro, tá? E aí é que começa o nosso problema. Porque, veja, vamos imaginar o corpo sem atrito, tá? Situação da esquerda. Se o corpo está se movimentando para baixo, você concorda comigo que a velocidade dele está para baixo? Se a velocidade dele está para baixo, eu tenho que tentar explicar que existe alguma força resultante que está acelerando o corpo para baixo, né? Nota que esse corpo ele vai cair, mas ele não está em queda livre. Vocês vão descobrir, a gente vai descobrir daqui a pouco que a aceleração dele não é a gravidade nesse caso. Ela é diferente. Por quê? Porque o plano está inclinado. Tá? Como é que a gente vai determinar uma força resultante de peso normal? Bom, você tem duas maneiras de fazer isso. A maneira número 1 seria pensar assim, bom, se a resultante é uma resultante entre normal e peso, como é que eu acharia esta resultante? Pela regra do paralelogramo. Então eu faria isso aqui, ó. Eu faço uma decomposição não, eu faço a regrinha do paralelogramo.
Espera aí que ficou meio feio aqui. Deixa eu apagar essa parte. Aqui. Tem que tentar traçar uma paralela ao vetor. Mais ou menos assim, tá? Paralela ao vetor 1, paralela ao vetor outro. Eu não sei se vocês conseguem perceber que a força resultante, ela tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa força resultante. Força resultante. Tá? Isso seria uma das maneiras de você analisar. No entanto, a gente vai perceber que analisar a força resultante desta maneira não é a forma mais conveniente. O que a gente vai fazer? A gente vai esquecer que a força resultante é uma resultante de peso e normal. Nós vamos fazer uma outra coisa. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou apagar isso aqui. E vou fazer aquilo que a gente faz desde a primeira aula de mecânica, que é colocar o movimento do corpo num sistema de eixos. Quando a gente foi analisar o movimento de balística, qual foi a primeira coisa que eu disse para vocês? Falei, galera, quando vocês forem analisar uma balística, olha para o movimento no eixo X e Y. Então você descreve o movimento por um eixo X e descreve o movimento pelo eixo Y. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos imaginar o seguinte, ó. Você vai imaginar o eixo X aqui, ó. O eixo X, ele é um eixo paralelo ao plano. Esse aqui é o eixo X. Tá? Esse eixo ele é paralelo ao plano. Então perceba que na hora que o corpo começar a escorregar, ele vai estar escorregando no teu eixo X. Ok? Quem vai ser o eixo Y, para variar? O perpendicular ao X. Não é mesmo? Que é o eixo da normal. Então você vai, toda vez que você olhar para um plano inclinado, você enxergue um sistema de eixos. Não importa se tem atrito, não importa se não tem, não importa se tem outras forças, enxerga sempre desta maneira, ok? Tá? Então, ó, para análise do movimento, para análise do movimento, considera-se um sistema de coordenadas. Opa, deixa eu só apagar esse S aqui que não tem que estar aqui. Considera-se um sistema de coordenadas XY. Tá? E aí nós vamos ter o seguinte trabalho. Como a gente vai considerar que existe um eixo X paralelo ao plano e existe um eixo Y perpendicular a esse eixo, esse peso ele vai ser decomposto em duas componentes. Uma componente PX, que vai estar apontando para cá, e uma componente PY, que vai estar apontando na perpendicular. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre elas. Uma coisa que eu quero comentar antes de falar de PX e PY é esse ângulo θ aqui, ó. Tá? Nota que esse ângulo θ é exatamente o mesmo ângulo de inclinação do plano, tá? Eu posso provar para vocês que esse ângulo é θ, né? Porque olhando no desenho aqui você fala, tá, beleza, o ângulo é θ, mas como que eu sei isso, né? Para provar que esse ângulo é θ, eu vou construir com vocês aqui dois triângulos, veja. Eu vou pegar essa perpendicular aqui e vou jogar ela até aqui, ó. E aí eu quero que você perceba que aqui existe um triângulo bem grandão, ó. Espera aí que tem gente entrando aqui, ó. Aqui tem um triângulo bem grandão, ó. Ó, 1, 2, 3, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ó. Percebe que esse triângulo grandão que eu tô assinalando aqui, ele é retângulo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó, ó o retângulo aqui, ó. Então esse ângulo aqui é 90, não é, ó? Percebem?
Esse ângulo é 90. Tudo bem. Vocês lembram que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus? Os ângulos internos? Então, veja. Aqui você tem esse ângulo aqui que é 90, não é? Ó? Esse ângulo aqui. Aí, aqui na ponta, eu tenho o ângulo θ. E aqui na outra ponta, eu tenho um outro ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Tudo bem? Esse ângulo aqui, ó. Então, alfa. Então, mais uma vez, olhando no triângulo retângulo grandão, ó, esse triângulo formado pelo plano, eu tenho que alfa mais beta, mais θ, mais 90, tem que dar 180. Então, ó, alfa mais θ mais 90 tem que dar 180. Se isso é verdade, eu posso dizer que alfa mais beta tem que dar 90 graus. Portanto, eles são complementares, não é? Tá? Beleza. Agora, olha o que eu vou fazer para provar que esse ângulo é θ. Tá vendo o vetor do peso, o vetor em azul? Se eu traçar um prolongamento do vetor peso, aqui, ó. Esse prolongamento aqui, ele forma um outro triângulo pequenininho, ó, retângulo, ó. Tá vendo, ó? Neste triângulo retângulo aqui, ó. Com esse triângulo retângulo, não sei se vocês conseguem enxergar, que aqui está o ângulo de 90, ó. Aqui está o ângulo de 90. E alfa mais θ, aqui é θ, né? Danilo escreveu beta. Aqui é θ. Ó. Alfa mais θ tem que dar 90. Então, quer dizer, se esse ângulo você tinha chamado de alfa, esse ângulo aqui tem que ser θ, ó. Tá? Você pode guardar que esse ângulo é sempre o ângulo de inclinação do plano. Não tem que ficar pensando muito nisso. Só mostrei para vocês de onde veio esse ângulo. Tá? Então, repetindo. Eu vou pegar o plano inclinado, eu vou enxergar um eixo X paralelo ao plano, vou enxergar um eixo Y perpendicular ao plano, e vou pegar o meu peso e decompor nesses dois eixos. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o próximo slide. Aqui já com os pesos observados. Então veja, aqui você tinha um vetor peso, ó. Você tinha um vetor peso aqui. Esse aqui era o vetor peso. Deixa eu colocar de preto porque ele fica mais fácil de enxergar. Aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o vetor peso, certo? Tá. Quando eu fizer a decomposição do vetor, você vai ter um PY, tá aqui no eixo Y, ó. E aqui o eixo X, tá? Vamos dar nomes aos bois. Este símbolo que você está enxergando aqui, ó, PT, em alguns livros ele vem com a sigla PX. Quando estudei, eu aprendi PT também. Aqui, ó. PT é a mesma coisa que PX. Tá? O que esse PT é? Ele é a componente tangencial do peso. O que essa força faz? Alguém poderia me dizer, por gentileza, qual é o papel de PX no movimento desse corpo? E aí? O que esse PX faz? Se você olhar para o PX, peraí que estão falando aqui. Na verdade, ele pode anular o atrito ou não, ele pode ser maior que o atrito, né? Lembrando isso, mas essencialmente ele acelera o corpo, exatamente. O PX ele causa aceleração no corpo. Ele causa a aceleração no corpo.
tá? Como é que eu calculo esse PT ou esse PX? Ou PX? Ele é igual ao peso vezes o seno do θ, tá? Pela decomposição é P seno, tá? Lembrando sempre daquela aula famigerada de decomposição de vetores, tá? Em relação ao ângulo θ, o PX é o P seno dele. Então presta atenção no que eu vou contar para vocês agora. Esse ângulo θ é um ângulo de inclinação do plano, não é mesmo? Você concorda que o ângulo θ ele pode variar de 0 graus até um ângulo próximo de 90. O que seria o θ 90? Seria uma parede. Então imagina que você tem um plano horizontal, ó, e você vai inclinando o plano horizontal. Quando você vai inclinando o plano, você está aumentando o ângulo θ, ok? Acontece o seguinte, queridos. Quando você aumenta o ângulo θ, adivinha o que acontece com o seno dele? Quando você vai aumentando de 0 até 90 graus, você vai fazendo isso, ó. Quanto mais alto tiver o θ, maior vai ser o seno dele. Então, ó, quanto maior o θ, maior o seno dele. Sabe o que significa isso, pessoal? Uma coisa meio óbvia. Quanto maior a inclinação do corpo, maior vai ser o valor do Px. Quanto maior for o valor do Px, maior vai ser a aceleração do corpo. Faz sentido, não faz? Em planos inclinados, quanto mais inclinado for o corpo, maior vai ser a aceleração. Ah, Dan, mas e se o corpo tiver com atrito? Aí a resultante é Px menos o φ, como vocês estão vendo na imagem. Né? A gente está se limitando aqui, pessoal, a entender qual é o papel do Px no movimento. O Px tem como função acelerar o corpo. Então, se o corpo tiver um Px grande, o corpo terá uma aceleração maior. Por sua vez, esse Px grande, ele é garantido quando o plano está mais inclinado. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo? O Px? Vamos falar agora do nosso Py? O Py, pessoal, ele também é conhecido como Pn. Pn igual ao Py. Essa componente você pode chamar... Veja que a componente Px eu chamei de tangencial. Por quê? Porque a componente Px ela está tangente à trajetória. É ela que acelera de fato o corpo. Por outro lado, vocês sabem que quando você põe um corpo em cima de um plano, este corpo aperta o plano para baixo, uma força de compressão. Nesse caso, o Py é a componente de compressão. A gente chama ela de componente normal. Por que ela é componente normal? Porque ela é perpendicular, né? Do peso. Tá? Por isso ela é chamada de Pn. O que ela causa? Ela é uma força de compressão. Contato entre plano e bloco. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pergunta teórica. Ô, pessoal, uma força de contato interfere no movimento do corpo? Uma força de contato interfere no movimento do corpo? O que vocês acham? Força de contato interferindo no movimento de um corpo. E quando eu falo interferir, né, o que eu quero dizer? Será que uma força de contato pode afetar a aceleração do corpo? O fato do corpo estar mais acelerado
Ou às vezes o corpo não tem aceleração. Será que esse tipo de situação tem a ver com PY? A resposta, na verdade, é depende. Depende se tem atrito. Porque para pensar. Como é que eu calculo o atrito de um corpo? O FAT do corpo, nesse caso, ele é μ vezes a normal. Não é mesmo? Só que para pensar um pouquinho, pessoal. Se o movimento do corpo é no eixo X, você concorda comigo que no eixo Y a resultante de força tem que ser zero? Então, ó, em Y, quando eu falo em Y, eu estou querendo dizer no eixo Y. Em Y, a normal tem que ser igual ao PN. Isso é muito importante que você guarde, porque a gente está muito acostumado no plano horizontal a igualar o peso com a normal. Ah, normal igual peso, normal igual peso, ok. Nesse caso, não é a normal igual peso, o plano tá inclinado. Então, a normal, ela não vale exatamente o peso. Ela vale, na verdade, P cosseno de θ. Então, a normal é igual ao P cosseno de θ. Então, voltando à minha pergunta. Se o atrito é μ vezes a normal, e a normal é P vezes o cosseno de θ, significa que essa força PN afeta o atrito, sim. Então, se tem atrito, olha só, quando tem atrito, a força de atrito no plano inclinado, ela vale μ vezes o PY. Tá? Todos os problemas de plano inclinado terão suas resoluções passando por isso que vocês estão vendo aqui. Então, ó, qual é a manha que você tem que ter para pegar a ideia? Precisa achar aceleração? Precisa. Vai atrás do PX. É ele que vai te dar aceleração. Se o problema tiver atrito, você se preocupa com o PY. Porque se o problema não tiver atrito, gente, não se preocupem com essa força, ela não vai afetar nada no movimento. Lembra que o que acontece no eixo X não interfere no que acontece no Y, tá? Então, quando é que você vai fica bem atento nos exercícios? Olha, tem atrito? Opa, vou me preocupar primeiro com o PX para achar a aceleração e depois eu me preocupo com o PY para poder achar o atrito, caso seja necessário. Tudo bem? Beleza? Até aqui tranquilo? Se quiserem tirar print, para a gente passar para o próximo slide. Vamos lá. Bom, a gente já sabe que Px é igual a P seno θ. E Py é igual a P cosseno θ. Tá. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês algumas situações em particular, né? A primeira situação particular seria o cálculo da aceleração sem atrito. Como é que a gente consegue calcular a aceleração do corpo sem atrito? Eu tinha comentado com vocês que esse corpo, quando ele é abandonado dessa forma que vocês estão vendo aí, ele não está descrevendo uma queda livre. Ah, por quê, Dan? Porque ele não está sob ação exclusiva do peso. Ele tem uma normal. Então a aceleração dele não pode ser igual à gravidade. Ela vai ser menor. Como é que a gente chega nesse valor? Bom, se o corpo tiver sem atrito, a história é bem simples para você achar a aceleração. Por quê? Porque quando o corpo está sem atrito, veja o que acontece. No eixo Y, a componente do PY anula o peso. Anula, perdão, a normal. Então vocês imaginem aqui, ó,
uma componente PY anulando a normal. Tá? Beleza. Agora, se por um lado o PY anula a normal, como não tem atrito, o PX não tem ninguém para anular ele. Então aqui nós temos um PX. Aqui, ó. Aqui é um PX. O PX acelera o corpo. Tá? Então eu posso dizer que no eixo X... Espera aí, deixa eu trocar aqui. No eixo X, a força resultante, que é quem acelera o corpo, é o PX. Tá? E essa força resultante, ela vale P seno θ. Então, olha o que eu posso fazer. Pela lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração do corpo. Tá? Isso tem que ser igual ao Px. Px é P seno θ. Só que peso é igual a mg. Então, eu posso escrever que m vezes a é igual a m vezes g seno θ. E aí a gente consegue perceber uma coisa muito interessante. Veja. Bom, a massa eu cancelo. Quer dizer, a aceleração do corpo não depende da sua massa. Igualzinho na queda livre. Igualzinho na queda livre. Quer dizer, não importa se o corpo está em queda livre ou não, se ele está num plano inclinado, a aceleração dele não vai depender da massa. Só que ela depende da inclinação do plano. Veja, ela é A igual a G seno θ. Tá aí, ó. Então, quer dizer, o seno de θ vai dizer para a gente o quanto vale a aceleração. E aí uma coisa interessante que a gente pode citar, que é o seguinte, né? Qual é o maior valor que o seno de um ângulo pode assumir? Máximo. Vale 1. O seno do ângulo, nesse contexto, ele vale no máximo 1. O nosso θ, lembrar, que ele vale de 0 a 90 graus. Então, esse θ pode valer no mínimo 0. Tá? Quando é que o θ vale 1? Quando o corpo está na vertical. Quando o corpo está na vertical. Teoricamente, ele estaria caindo num plano cuja inclinação é 90 graus. Esse seria a queda livre, equivalente à queda livre. Tá? Quando é que o ângulo assume o valor 0 de seno? Quando ele vale 0 graus. Né? Essa situação aqui é quando o plano está totalmente na horizontal. Então veja que interessante, ó. Quando o plano está na horizontal, seno de 0 é 0. Então o corpo não acelera. Ele fica parado. Aí, quando você começa a levantar o plano, assim, ó, o ângulo começa a aumentar. À medida que o ângulo aumenta, o seno do ângulo aumenta. E aí o corpo começa a ganhar aceleração. Quando é que o corpo acelera o máximo possível? Quando o plano está na vertical. Totalmente assim, a 90 graus. Tá? Que seria o equivalente à queda livre. Tudo bem, gente? Essa percepção é fundamental para você resolver problema de plano inclinado. Tá? O resto que vai tornar o problema difícil são as outras coisas que eles vão colocando lá dentro. Como eu digo, os penduricalhos do problema. Tá? Beleza. Posso trocar o slide? Vamos lá. Praticando. Um exercício bem simples para a gente começar a mexer com os números, tá? E aí os outros mais chatos a gente vai na aula, nos exercícios de sala. Então ele fala aqui, ó. Uma caixa é colocada sobre a superfície de uma rampa e presa por um fio. Então esse aqui já tem tração junto.
Sabe-se que a inclinação da rampa é de 30 graus e que a caixa tem 9,6 quilos. Cara, também uns números, né? Além disso, o atrito é desprezível e a caixa permanece em repouso. Essa informação ela é bem importante, né? O fato do atrito ser desprezível, ok, não tem atrito, mas o fato da caixa permanecer em repouso garante para a gente que a força resultante é zero. Então, se você pensar na resultante no eixo Y, zero. Pensar na resultante do eixo X, zero. Tá? Beleza. Identifique todas as forças, incluindo as componentes do peso. Determine o valor da normal e calcule a tração no fio. Tá? Então, a gente tem a força normal e a força peso. Tá? Essas são as forças agindo no corpo. Ah, e temos a tração também aqui. O meu desenho ele tá bem feinho, tá? Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Se o corpo está em repouso, essas três forças elas têm que se anular. O que aconteceria na prática? A normal e o peso vão gerar uma força assim, ó, que teoricamente tem que anular a tração. Tá? Agora, eu posso pensar de outra maneira, como a gente sugeriu no começo da aula. Pensa em termos de Px e Py, porque veja, se eu admitir a existência de Px e Py, você tem um Px aqui, ó. Aqui um Px. E aqui você teria um Py. O Py. Tá? Então você tem as seguintes situações. No eixo X. No eixo X, Px igual a tração. No eixo Y, eu tenho que a normal é igual ao Py. Tá? Identificamos as forças, agora é só calcular o valor da normal. Tá? A normal é igual a P cosseno de θ. Então a normal fica. O peso é 9,6, o cara é chato pra caramba, né? Então 96 newtons, que é mg, né? Peso, massa vezes gravidade. 96 vezes o cosseno de 30, que ele arredondou para 0,87. Que chato isso. Dá 83,52. Se vocês puderem conferir aí para mim, tá? Se tiver com a calculadora. Dá 83,52 newtons. Tá? Isso pro valor da normal. E a força de tração no fio tem que ser igual ao Px, né? Então, tração igual a Px. Então, tração é igual a P seno de 30. Então, vai dar 96 vezes meio. Tração dá igual a 45, 48. Tá aí. Beleza? Tranquilo? Basicamente é isso que a gente vai esperar dos exercícios de atrito, tá? Aí dos de sala a gente pega os mais chatinhos. Fechou?